Você está ouvindo o programa Diante da Cruz, Rede Veloz Gospel. A partir de agora, por esta emissora, você ouve o programa Diante da Cruz, programa Diante da Cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. Com o evangelista Pastor Rafael, programa Diante da Cruz, levando boas novas, 24 horas no ar. Rede Veloz Gospel. Você participa no 359-8819-3491. Telefone Zap, Rádio Rede Veloz Gospel. Diante da Cruz, levando boas novas a todos. Glória a Deus, a paz de Jesus, Deus abençoe, boa tarde, Deus abençoe todos os irmãos de Jesus. Legal, Rede Veloz, com os apoios dos grupos Rede Veloz Gospel, Deus em primeiro lugar, grupo Louvor e Orações e grupo Só Jesus Salva. Aleluia, você que é de grupo de WhatsApp, quer que falamos o nome dos seus grupos aqui? Entre em contato conosco, 359-8819-3491. Que vamos aqui não quer dar um apoio, né, aos grupos que sempre aí de evangelização, que sempre está aí conosco todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus seja louvado, engrandecido em nome de Jesus. Esse é o programa Diante da Cruz, Rede Veloz, Rádio do Céu. Glória a Deus, aleluia, que possamos dar glória a Deus e possamos vivificar mais e mais o nosso Deus. É com essa alegria imensa que estamos neste momento começando mais uma programação ao vivo Rede Veloz, na santa paz do Senhor Jesus, evangelista Rafael. Olha só, que Deus possa te abençoar. Quando não testemunhar, é o que vamos falar agora. Quando não testemunhar, irmão ouvinte, Rede Veloz, meus irmãos que estão ouvindo a gente, quando não testemunhar, quando que não testemunhar? Boa pergunta. Você do outro lado aí, pode me responder? Será que tem algum irmão que quer falar conosco ao vivo? 359-8819-3491. Rede Veloz Gospel, levando boas novas, a palavra dos céus, até você através da Bíblia Santa Sagrada, em nome de Jesus. Que Deus esteja contigo, comigo, com todos nós, né? Com todos aqueles que estão buscando o Senhor em primeiro lugar. Vamos que vamos com a palavra de Deus e vamos lá então, trocando a trilha e vamos louvar, engrandecer o nosso Senhor Jesus. Programa Diante da Cruz. Agora a palavra de fé com o evangelista Rafael, ao vivo, Rádio Veloz Gospel. Ao vivo para você, Anunciando a volta de Jesus. Veloz Gospel. Doze horas e 26 minutos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Quando não testemunhar? Quando que não testemunhar? Aleluia, Rede Veloz, levando boas novas. Nosso foco é levar boas novas, levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, orar por você. Aleluia, se você tem seu pedido de oração, mande para cá, 359-8819-3491. Quer ouvir um louvor? Peça o louvor também. Quando não testemunhar, né? Vamos estar lendo, esse é o tema de hoje. Mateus 26, de 57 e 64, para você refletir na tua casa. Marca aí em nome de Jesus. Mateus 26, 57 e 64.
Aleluia. Mateus 26, 63. Diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus, porém, guardou silêncio. E um sumo sacerdote lhes disse: nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhes disse: nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Onde moro, o beisebol é quase uma religião. Mesmo que fosse contra a lei falar sobre nossa equipe no trabalho, os fãs não conseguiram deixar de fazê-lo, pois amam demais a equipe. Isso traz à minha mente uma pergunta para os cristãos. Há momentos em que um cristão deveria não falar sobre Deus? Acho que sim. Diante de desafios dissimulados à nossa fé, o silêncio pode geralmente ser a melhor resposta. Na situação hostil da conversa de Jesus com Caifás, ele primeiramente preferiu o silêncio. Mateus 26, 63. Entendendo que Caifás não estava interessado na verdade. Verso 59. Como nem sempre conhecemos o coração do outro, devemos ser sensíveis à liderança do Espírito em todas as situações, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses capítulo 4, verso 6. Assim, se a resposta é uma pergunta a provocar uma discussão interminável e não cristã, é melhor interromper a conversa e recomeçar um outro dia. Há outros momentos em que o silêncio pode ser melhor. Se falar sobre fé nos impede de trabalhar, deveríamos nos manter concentrados em nossas tarefas, ou se alguém demonstra resistência contínua, podemos escolher deixar de pressioná-lo. Lembre-se que com nossa conduta também podemos ser testemunhas da graça de Deus. Aleluia! Oh, Jeová Rafá. 1 Pedro capítulo 3, verso 1, 2. Glória a Deus. Vamos entender melhor a história que estamos lendo, falando, né? Pega a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 26, verso 57 e 64. Vamos lá então. Vamos pegar todo mundo junto a Bíblia. Então, quem achou a escritura na Bíblia, diga amém. Aqueles que prenderam a Jesus levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entretanto, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora! Os principais dos sacerdotes e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem entregá-lo à morte. E não achavam. Eles não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim compareceram duas e disseram: este disse. Verso 61 diz assim: e disseram: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Quem és que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava em silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga que se tu és o Cristo, ou Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, Adonai! Respondeu-lhe Jesus: é como dissestes. Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Amados em Cristo Jesus. Oh, meu Deus! Jesus. Imagina, irmão ouvinte, você do outro lado. Prenderam Jesus, depois de ser apanhado, chicoteado, espancado por causa de mim, de você, porque ele espiou nos nossos pecados no Getsemane. Foi acusado de várias coisas. Aí eles pegaram, prenderam Jesus, levaram à presença do Caifás, o sumo sacerdote, né, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Sabe quem são os escribas e os anciões? São os chefes daquelas sinagogas, os líderes religiosos daquela época. E Pedro o seguia de longe. Pedro tinha medo. Pedro tinha medo de tudo. Aleluia. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais, os sacerdotes e todo esse sinédrio buscava falso testemunho contra Jesus, amados. Veja, Mateus capítulo 26, abra para a Bíblia, não estou mentindo, não estou falando abobrinha. Você está vendo, pode estar vendo, averiguando na tua Bíblia. Veja se teu líder, se teu profeta, se teu pastor, se teu irmão fala a verdade quando lê a Escritura. Se ele não desvia a palavra de Deus. O que é desviar a palavra de Deus? Isolar a Escritura para o feito dele, ou da igreja dele. Porque eu tenho visto isso em muitas denominações, voltadas para um certo tipo de coisa. Umas falam mais de dízimos, outras falam mais disso ou daquilo, outras falam disso, de oferta. Mas veja bem, todas elas o mesmo sistema. Os falsos profetas, os falsos mestres, como tinham aqui, os sacerdotes contra Jesus, faz a mesma coisa dia de hoje. São contra Jesus. Busca testemunho contra você que prega a palavra, talvez. Aleluia. Os principais sacerdotes todos sinédrio buscavam um falso testemunho. A Escritura fala, eles buscavam quem? Aqui fala quem que é. Pega a tua Bíblia e veja. Mateus 26, 59. Quem buscou contra Jesus foi os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Buscava o falso testemunho contra Jesus para poder entregá-lo à morte. Oh, Xalamanai, que meu Deus maravilhoso. Mas o verso 60 responde: e não achavam. Tentaram de tudo para derrubar Jesus Cristo, condená-lo, mas não conseguiram. Aleluia. Eles queriam achar uma culpa, uma coisa bem fixa, para deixar todo mundo contra Jesus, com falsos testemunhos. Aleluia. Shalamanai, Yeshua e a Machia. Yeshua e a Machia. Glória a Deus. Santo Deus. Porque é Deus que fala ao nosso coração. Ao vivo para você. Anunciando a volta de Jesus. Veloz Gospel. O melhor do louvor gospel. Rede Quer Veloz ouvir Gospel. nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Glória a Deus. Rede Veloz, exatamente. Estamos no aplicativo Radiosnet, que é o maior site de rádios do mundo. É de tanto para computador como também para aplicativos de rádio. Ficamos por enquanto com esse aplicativo, que eu acho que é mais fácil por enquanto para todos poder baixar, porque muitas pessoas hoje só tem um Radiosnet. Então ele é complicado baixar o teu aplicativo exclusivo. Então
Vai lá no Radiosnet. Você tem dois jeitos. Se você tem um aplicativo Radiosnet no seu celular, você vai procurar e vai colocar assim, ó, Rádio Rede Veloz Gospel, né? Já tinha um Radiosnet. Pesquisa, assim que achar a Rádio Rede Veloz Gospel, vai estar lá escrito Pouso Alegre. Assim que você achar, você vai salvar na estrelinha. Se caso você, aleluia, glória a Deus, não quiser, quer achar no computador, acha difícil digitar o site principal da rádio, então você pode fazer o seguinte: você vai lá no Radiosnet, a mesma coisa, só que você vai lá no computador e vai digitar assim, ó, www.radios.com.br, tá vendo, ó, www.radios.com.br. Após abrir a página do R grandão do Radiosnet, você vai ver lá pesquisar. Você coloca lá pesquisar e escreve Rádio Rede Veloz Gospel. A mesma coisa. Aí você vai achar nossa rádio, aperta o playzinho, pronto. Salva aí no seu computador e ouça a Rádio Veloz Gospel quantas vezes quiser. Tem lá também uma votação para você voltar, a rádio curtir, as mais preferida, né? A mais ouvida aí, você tem lá no cantinho, lá, curtir Rede Veloz, lá no cantinho. Aleluia, lá embaixo. Glória a Deus, que Deus abençoa a tua vida. Na comunicação evangelista Rafael, vou estar com a trilha de suspense aqui, não sei porquê, mas que Deus abençoe a tua vida. Estamos vivendo os últimos dias e estamos falando sobre Mateus capítulo 26, quando não testemunhar. Mateus 26, verso 57 ao 64, escrituras, tema-chave dessa programação de agora, Rede Veloz Gospel, evangelista Rafael, e a bênção de Deus para você e tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Legal, a Bíblia aqui fechou aqui a página, mas nós abrimos de novo. Glória a Deus, aleluia. Que Deus possa abençoar ricamente a tua vida, a minha vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, aí estamos lendo Mateus capítulo 26, né? Eu falei aqui que quem acusou Jesus foram os principais dos sacerdotes, né? Os principais do sumo sacerdote. Eles prenderam Jesus, levaram a presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Então Pedro seguia de longe, né? Sentou-se entre no meio dos guardas para ver o fim. Orando, os principais sacerdotes e todos os sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poder entregá-lo à morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim, apareceram duas. Aí disseram, esse disse, mesmo que tentaram a vida inteira, mesmo assim Satanás ainda colocou duas pessoas para tentar, para acusar Jesus. Aí o verso 61 diz assim, e disseram esse, porque não acharam, porque no começo de tudo, até ali não tinha achado nenhuma pessoa contra Jesus. Mas aí depois, mais na frente, aparece duas. E disse assim, no verso 61 já fala, no verso 60, não achavam, apesar de se apresentarem muitos testemunhos. Então assim, não achavam, mas apresentou duas testemunhas contra Jesus, falsas. Por fim, compareceram duas, e disseram, esse disse, posso destruir o santuário de Deus. Ele disse, vocês também falam assim, esse aí disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes? Quem é esse que este dispõe contra ti? Ou seja, eles perguntaram a Jesus, quem é esse que está te acusando? Glória a Deus, aleluia. Então perguntaram, quem é esse que estão te acusando? Quem é? Você ouve Rádio Rede Veloz Gospel. Rede Veloz Gospel. Quem é esse que estão te acusando? Aleluia! Levantou-se então o sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes? Levantou-se então o sumo sacerdote, perguntou-lhes, nada responde? Nada responde? Nada responde! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Olha, meu amado irmão, em nome de Jesus, nada responde. Quem é esse que dispõe contra ti? Verso 63 diz assim, Jesus, porém, guardava o silêncio. E o sacerdote disse-lhe, conjuro-te que pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que quem acusou, eles perguntam, roga Jesus, Jesus fica em silêncio. Vai haver momentos que você tem que ficar em silêncio. Glória a Deus, aleluia.
guardava o silêncio. Jesus guardou o silêncio. Por que nós não podemos também? Temos que, em horas, vão ter momentos, irmãos amados, que teremos que guardar o silêncio. Então, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Filho de Deus, Filho de Deus. Aleluia. Veja que, quando Jesus guardava o silêncio, o sacerdote apela. Ele fala, diz, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí, o silêncio, Jesus abre a boca e fala. Respondeu-lhe Jesus, verso 64. É como dissestes. Oh, aleluia. É como disseste. É como dissestes. É como dissestes. Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Veja bem, para quem não está entendendo a história, acusaram Jesus, tentaram a vida toda fazer alguma coisa contra Jesus. Aleluia. Mas veja bem que Jesus ele foi sábio, guardou o momento certo de falar. O sacerdote pergunta: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: é como dissestes, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vamos continuar a história aqui. Então o sacerdote rasgou as suas vestes dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Outros lhe bofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada que disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Daí um pouco aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se de que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Na verdade é só do 57 ao verso 64, mas o sentido do Espírito Santo de Deus entregar a palavra toda, falar até o final. Há momentos, amados, que teremos que ficar guardar no silêncio. Há uma outra fase na Bíblia que vemos que Neemias, ele também ficou em silêncio, né? Ele precisou, quando queria restaurar os muros de Jerusalém, naquela época quando foram derrubados, né? O rei perguntou para ele: o que tu queres que eu faça? Naquele momento Neemias orou a Deus para que Deus desse a ele uma resposta correta para falar àquele rei. Em 3 ou 4, 5, 10 segundos, não sei quantos segundos, mas ele fez isso. Muitas vezes a gente precisamos orar a Deus no pensamento bem para podermos responder rápido em situações perigosas, situações de emergência, em situações que passamos ou que vamos passar. A cada minuto e segundo vemos que o Brasil está aí, né, passando o seu momento mais crítico da sua vida, com a crise mundial também e a crise do país, onde estamos vendo aí muitas coisas satânicas acontecendo no governo, leis marciais aos poucos entrando no país, e que possamos refletir, porque Jesus está voltando realmente, e muitos não acreditam, mas estão vendo os fatos acontecer. São os fatos que não tem como você
Olha, aleluia. Não tem como você, glória a Deus, falar, né? Que não vai acontecer, porque a palavra de Jesus já fala que está acontecendo. Estamos vendo, cada minuto e segundo, as profecias se cumprindo. Por conta disso, que nós estamos aqui neste momento para estar orando por você. Eu sei que tem pessoas que estão chorando, depressivas, pessoas que estão em momentos difíceis da sua vida, mas não podemos perder a esperança, não podemos parar de orar. E é orando que se vence as batalhas, orando se ganha a batalha, é orando no coração, orando no pensamento, é estar adorando, glorificando Jesus, glorificando esse Deus maravilhoso, lindo. Glória a Deus.